Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. O ler com oração de hoje diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. O título de hoje é A conexão do homem com Cristo na dimensão eterna. Nossa mente racional compreende o mundo a partir das 4 dimensões: altura, largura, profundidade, as 3 dimensões do espaço e tempo. Por isso temos mais facilidade em compreender uma linha do tempo com início, meio e fim, conforme a que vemos abaixo. Nela, o ponto A corresponde à eternidade passada, o B, à fundação do mundo, o C, à encarnação de Jesus, o ponto D, à sua morte, o E, à sua ressurreição e o A, novamente, à eternidade futura. Como vimos ontem, Deus está em outra dimensão, na eternidade. Então, como podemos conectar-nos a nosso Deus eterno? Quando Jesus ressuscitou, já não estava limitado a tempo e espaço. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele foi recebido pelo Deus que habita na eternidade. Isso está em Isaías capítulo 57, versículo 15. Ele habita em luz inacessível. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Por se encontrar na dimensão da eternidade, no livro de Tiago lemos que nele não pode haver variação ou sombra de mudança. Para compreendermos isso, vamos pegar a linha do tempo acima e dobrar, juntando suas extremidades. Na primeira linha do tempo linear, conseguimos identificar aquilo que vem antes e depois, segundo as sequências dos pontos A, B, C, D, E e A. Mas agora, na figura da circunferência, não faz mais sentido falar sobre aquilo que vem antes ou depois, pois ela representa a eternidade. Quando Jesus ressuscitou e foi recebido por Deus em sua glória, tudo o que ele fez como homem limitado pelo tempo foi introduzido na eternidade. A figura da Arca do Testemunho também nos ajudará a compreender melhor essa realidade espiritual. Deus mandou Moisés fabricar e colocar 4 argolas nos 4 cantos da Arca do Testemunho, assim chamada por nela estarem guardadas as tábuas da lei, que testemunhavam e representavam Deus. Nesta figura, as argolas mostram a conexão do Deus eterno com o homem, porque nelas eram colocados 2 varais, feitos de madeira de acácia revestida de ouro. Por meio desses varais, o homem limitado pelo tempo e espaço poderia carregar a arca, que representa o Deus eterno. As argolas significam a conexão do homem com Deus. Elas representam o Espírito eterno deste versículo de Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Por meio do Espírito eterno, o sacrifício de Jesus tem valor eterno. O povo de Israel, no Antigo Testamento, oferecia a Deus sacrifícios de animais. Mas como o sangue de animais poderia resolver problemas de pecados? Porque Jesus se ofereceu pelo Espírito eterno. Quando Deus olhava para o sangue do animal, ele via o sangue de Jesus. Como isso pôde acontecer se Jesus ainda não fora crucificado? Isso aconteceu porque Jesus não está mais na dimensão do tempo linear, conforme vimos na primeira imagem, mas hoje ele se encontra na dimensão da eternidade, conforme a linha de tempo em forma de circunferência.
Segundo essa dimensão da eternidade, o sangue de Jesus já estava disponível no momento em que, no passado, os judeus ofereciam a Deus sacrifícios de animais. Uma prova de que o Senhor foi introduzido na eternidade está em Apocalipse. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso está em Apocalipse 13, versículo 8. Segundo nossa compreensão de tempo e espaço, Jesus não morreu desde a fundação do mundo. Jesus morreu no tempo, quase 2000 anos atrás, e no espaço, na região da Judéia. Mas por que a Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Porque Jesus não está mais nessa dimensão de tempo e espaço compreendida pela mente humana, mas na dimensão eterna, pois ele ofereceu seu sacrifício pelo Espírito eterno. O livro de Hebreus está repleto de expressões como para sempre, de uma vez por todas, coisas eternas, coisas celestiais, no céu, nas alturas, revelando com isso que Deus está falando a partir de outra dimensão, da eternidade. Por isso, querido leitor, aproveite essa oportunidade para se lançar aos pés do Senhor e buscar, pela fé, a comunhão de que precisa para entrar na esfera da eternidade. É com esse sentimento que devemos estudar o livro de Hebreus. Pergunta: qual é a diferença entre compreender o sacrifício de Jesus pelas dimensões do tempo e espaço e pela dimensão eterna de Deus? Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! O título do alimento diário de hoje diz assim: a conexão do homem com Cristo na dimensão eterna. Aleluia! Senhor Jesus! A nossa mente racional compreende, amados, o mundo através das 4 dimensões, que é altura, a largura e profundidade. Elas compõem as dimensões do espaço e o tempo. Senhor Jesus! O alimento diário ainda mostra para nós, amados, a linha do tempo, né? Uma linha do tempo. E é interessante porque ela tem início, meio e fim. Amados, e é rico por quê? Porque a nossa mente consegue compreender. Por quê? Nossa mente é racional, Senhor Jesus. E essa linha do tempo é composta de quê? O A é a eternidade passada. O B é a fundação do mundo. O C, a encarnação. O D, a crucificação. O E é a ressurreição. E o A, novamente, a eternidade futura. Senhor Jesus. E é interessante que Deus, amado, Ele habita na eternidade, em luz inacessível. Senhor Jesus. E nele não há sombra de mudança, né, rico? Não é mesmo? Senhor Jesus. Por isso que se nós pegarmos, né, o primeiro item A, que é a eternidade passada, com o último item A, que é a eternidade futura, e juntarmos, vamos ter o quê? Um círculo, não é mesmo? Senhor Jesus. E esse círculo vai compreender o quê? A eternidade. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Por isso, amados, não tem mais sentido, né? Todos esses acontecimentos que houve, né? Fundação do mundo, a encarnação, a morte, a ressurreição, não compreende mais saber o que vem antes e o que vem depois. Por quê? Tudo isso agora faz parte da eternidade. Não é maravilhoso? Senhor Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele foi recebido, né, por Deus, né, com toda a sua glória, né? Amados, de tudo que ele tinha realizado como homem, limitado ao tempo, ao espaço aqui na terra, foi introduzido na eternidade. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso.
E a prova disso, querido irmão, está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vamos ouvir? Só um instante. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia nos mostra nesse texto que Jesus foi morto, né, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. Não é interessante? Só que através da nossa mente, nós compreendemos o quê? Que Cristo morreu há 2.000 anos atrás. Aonde? Na Judéia, não é mesmo? Senhor Jesus. Só que aí em Apocalipse mostra que ele foi morto, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer mostrar o quê, amados? Que Cristo está na eternidade. Senhor Jesus. E esse sacrifício feito por Cristo, amados, foi feito pelo Espírito eterno. Não é maravilhoso? Senhor Jesus. Por isso que cada um de nós precisa ver que hoje nós precisamos aproveitar cada oportunidade para estar exercitando a nossa fé. A fé, amados, é o portal entre nós e a eternidade. Por isso, quanto mais nós exercitamos nossa fé, nós desfrutamos das coisas eternas. Amém? E claro, né? Quanto mais nós desfrutamos e exercitamos nossa fé, desfrutamos do que é celestial. Aleluia? Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? Que nesse dia você possa exercitar sua fé e desfrutar mais e mais de Cristo. Aleluia!